Um bom dia, amáveis amigos e irmãos, aqui reunidos em Bogotá, Colômbia. Para mim é um privilégio e uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final, para o qual eu quero ler em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, aonde nos diz o apóstolo São Paulo: Tampouco queremos, irmãos, que ignoreis com relação aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Pelo que vos dizemos isto em palavra do Senhor, que nós, que vivemos, que teremos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram. Porque o mesmo Senhor, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus abençoe nas nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Pode se assentar, por gentileza. Para esta ocasião, o nosso tema é o Êxodo do último dia. Para poder compreender o nosso tema, o Êxodo do último dia, o qual está mostrado aqui nesta profecia de Deus através de São Paulo, temos que ir até aquilo que foi o Êxodo no tempo de Moisés, onde Deus libertou o povo hebreu. Agora, é necessário compreender que um êxodo tem uma ordem estabelecida por Deus. A primeira coisa é que o êxodo tem que ter sido prometido por Deus. E tem que haver um povo no qual se efetue este êxodo. E Deus tem que enviar um profeta através do qual realizar este êxodo. E este profeta, se for um êxodo de uma escala maior, então é um êxodo dispensacional. Portanto, o mensageiro enviado por Deus, ao qual Deus usará para o êxodo, tem que ser um profeta dispensacional. E tem que vir em meio ao povo, proclamando a mensagem de Deus correspondente ao tempo correspondente e dando a conhecer as coisas que devem acontecer no tempo correspondente, para o tempo correspondente. Agora, tudo isso estava no êxodo que Deus realizou em meio ao povo hebreu, quando libertou o povo hebreu do Egito. Vejam como já desde o Gênesis, Deus estava falando do êxodo que ele realizaria com a descendência de Abraão.
diz, capítulo 15 de Gênesis, mas o versículo 12 em diante, 12 ao 21 diz, mas ao pôr do sol veio o sono sobre Abraão, e eis que o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão, tenha por certo que a tua descendência morará em terra alheia, e será escrava ali, e será oprimida 400 anos. Mas também a nação a qual servirão eu julgarei. Depois disso, sairão com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. E na quarta geração voltarão para cá, porque ainda não chegou ao cume a medida da maldade do amorreu até aqui. E aconteceu que, posto o sol e tendo escurecido, se viu uma fornalha passando por aquelas metades, daqueles animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo, a tua descendência darei essa terra, desde o rio Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Podemos ver aqui que Deus já estava falando do êxodo que ia realizar e com a descendência de Abraão. E todavia Abraão não tinha o filho prometido, não tinha um filho, todavia através de Sara, Abraão não tinha, e Deus já estava falando sobre um êxodo que ia realizar com a descendência de Abraão, a qual viria de Abraão através de Sara. E todavia não tinham filhos, mas Deus já estava dando a conhecer o que iria acontecer com a sua descendência. Portanto, Abraão teria um filho através de Sara. E então, aquele filho também teria outro filho. E daquele outro filho, ao qual foi Jacó, viriam 12 filhos. E daqueles 12 filhos, viriam mais filhos. E assim ia sendo formado um povo. Assim se iria formando uma nação, um povo, que viria a ser escravo em uma terra alheia, povo que Deus libertaria da escravidão e castigaria a nação que teria escravizado o povo de Deus, a descendência de Abraão. Ninguém sabia qual seria o povo ou a nação que ia escravizar a descendência de Abraão, mas então, quando se cumpriu essa profecia, podemos ver que foi o império egípcio, o faraó do Egito escravizou o povo hebreu. O povo hebreu chegou ali buscando alimento para sobreviver. E porquanto toda a administração do império do faraó estava sob o comando de José, e José era um dos filhos de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, e o primeiro filho através da sua esposa Raquel, e o segundo filho através da sua esposa Raquel foi Benjamim. Agora vejam vocês, como o povo hebreu chegou ao Egito, sem se dar conta que estava chegando ao Egito, para depois de ter esta bênção durante o tempo de José, então chegar a ser um povo escravo, ao se multiplicar ali aquele povo no Egito. Quando foi o povo hebreu multiplicado no Egito, o faraó e os seus conselheiros tiveram medo do povo hebreu, pensando que se, em uma guerra, aquele povo se colocasse da parte de um inimigo, o Egito seria vencido. E os inimigos do faraó iriam se apoderar do Egito com todas as suas terras. Sendo assim que escravizaram, assim que o povo egípcio escravizou o povo hebreu e teve um tempo muito longo de escravidão no Egito. Mas Deus havia dito a Abraão, vejam, Deus já estava anunciando tudo o que ia acontecer, o estava anunciando a Abraão, porque Abraão, sendo um profeta dispensacional, obtém toda esta revelação do que há de acontecer.
E Abraão, sendo profeta da dispensação da promessa, obtém o conhecimento de tudo que vai acontecer durante essa dispensação e também do entrelace de uma nova dispensação que há de vir, onde o povo hebreu seria abençoado, porque Deus os libertaria no final da dispensação da promessa. Agora vejam vocês, neste entrelace dispensacional, onde se entrelaçava a dispensação da lei com a dispensação da graça, veio uma grande bênção para a descendência de Abraão. Veio a libertação. Agora, podemos ver que Abraão, sendo um profeta dispensacional, tinha a revelação da parte de Deus, das coisas que iam acontecer. Porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E agora vejam vocês, o porquê Abraão é reconhecido mundialmente e através de todas as gerações como um homem grande diante de Deus. Deus falou dele e falou que era seu amigo. E dizer que um homem é amigo de Deus, isso é algo muito grande. Pois Abraão conhecia Deus. Deus se revelava a ele. E lhe dava a conhecer as coisas que iam acontecer. Deus lhe aparecia em forma visível a Abraão em diferentes ocasiões, tais como a ocasião em que apareceu como Melquisedeque, o qual é sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, e é rei de justiça. E agora, podemos ver também em outra ocasião, na qual Deus apareceu a Abraão de forma visível e palpável e comeu com Abraão. Foi quando apareceu a ele Elohim, o qual é o mesmo Deus, com seus arcanjos Gabriel e Miguel. E Abraão lhes ofereceu uma comida. E eles foram com Abraão e comeram aquele bezerro termo que Abraão lhes preparou com leite, com pães e assim por diante, com tudo o que tem uma comida assim. E agora vejam vocês como Abraão esteve com Deus em diferentes ocasiões, o viu. Mas a Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. Agora, como pode ser possível que Abraão viu a Deus em diferentes ocasiões e Jacó também? Vejam, no Gênesis também nos diz, no capítulo 32, versículos 22 ao 32 dias, do Gênesis, capítulo 32 dias. E se levantou naquela noite Jacó, e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jacobe. Os tomou, pois os fez passar o ribeiro a eles, e a tudo o que tinha. Assim Jacó ficou só, e com ele lutou um varão, até que a alva raiava. E quem é aquele varão com o qual Jacó estava lutando? É o anjo do Senhor, é o anjo do pacto. E quando o varão viu que não podia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se desconjuntou a juntura do músculo da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E disse, deixa-me ir, porque a alva subiu. E disse Jacó, não te deixarei, até que me abençoes. E o varão lhe disse, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. E o varão lhe disse, não dirá mais seu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Então Jacó lhe perguntou e disse, declara-me agora o teu nome. E o varão respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse, vi a Deus, cara a cara, e minha alma foi salva. E tendo passado Peniel, saiu o sol, e manquejava da sua coxa. Agora vejam vocês como Jacó disse que viu a Deus ali,
cara a cara. Nos narra desta luta o profeta Oséias, no capítulo 12, nos narra como foi essa luta. Diz, no capítulo 12, versículo 4, mesmo ainda que o versículo, vejamos, capítulo 12, versículos, versículo 2 em diante diz, o Senhor tem contra Judá contenda e castigará Jacó segundo seus caminhos. O pagará conforme as suas obras. No seio materno tomou pelo calcanhar o seu irmão e com seu poder venceu o anjo. Venceu o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe rogou. Em Betel o encontrou e ali falou conosco. Mas o Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é seu nome. Tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda misericórdia e juízo, e em teu Deus confia sempre. Vejam agora como foi essa luta com Jacó, aonde Jacó chorou e rogou ao anjo pela bênção. Agora, a Escritura nos fala com relação de Cristo, o mesmo Cristo falando, nos diz, no capítulo 8, versículo 56 ao 59, Abraão, vosso pai, se alegrou de que havia de vir o meu dia, e o viu, e se alegrou. Então os judeus lhe disseram, você ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Jesus lhe disse, na verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora vejam vocês como Cristo se identificou como aquele que esteve com Abraão e comeu com Abraão. E Abraão viu o seu dia, viu Abraão, a manifestação de Jesus Cristo, ali de forma visível, quando lhe apareceu e comeu com Abraão. E ali ele estava vendo o que o anjo do Senhor faria mais adiante, ao se fazer carne e viver em meio ao povo hebreu. E agora aquele verbo que estava com Deus e era Deus, e que criou todas as coisas, se fez carne e habitou em meio aos seres humanos. E foi conhecido o seu nome e foi conhecido pelo nome de Jesus. Este é nada menos que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, feito carne, feito homem, em meio ao povo hebreu. E agora ele foi o que realizou o êxodo do povo hebreu, libertando o povo hebreu lá, no Egito, no tempo assinalado por Deus. Para o tempo assinalado por Deus, encontramos no livro do Êxodo, capítulo 3, que o anjo do Senhor apareceu ao profeta Moisés em uma chama de fogo, em uma árvore, e lhe falou ao profeta Moisés. Vamos ver esta conversa aqui de Deus com Moisés. Diz o capítulo 3, versículo 1 em diante, apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do deserto e chegou até Horebe, monte de Deus. E lhe apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em meio de uma sarça. E ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse, eu agora irei e verei esta grande visão. Por que causa a sarça não se queima? O Senhor, vendo que ele virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te aproximes, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, terra santa, é. E disse, eu sou o Deus do teu pai, ou seja, o Deus de Ambrã, que é o pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés encobriu o seu rosto, porque teve medo de olhar para Deus.
Disse então o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas angústias, e desci para livrá-los da mão dos egípcios, e os tirar daquela terra, para uma terra boa e larga, a terra que flui leite e mel, aos lugares do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor, pois, dos filhos de Israel chegou diante de mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai, portanto, agora, e te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E ele respondeu: vai, porque eu estarei contigo. Isso será por sinal que eu te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, servireis a Deus sobre este monte. Disse Moisés a Deus: eis que eu vou chegar, aos filhos de Israel e lhes dizer: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes responderei? E respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Temos aqui, conforme ao programa divino, o tempo assinalado por Deus para ser realizado o êxodo do povo hebreu, libertar o povo hebreu e os levar rumo à terra prometida. E também temos aí o homem, através do qual Deus realizaria aquele êxodo prometido, o êxodo prometido por Deus a Abraão para a libertação da descendência de Abraão que estava no Egito. E temos aqui todos os requisitos que são requeridos para o êxodo do povo hebreu. Temos o povo escravizado no Egito, na nação que Deus disse a Abraão, mesmo que não deu a ele um nome, mas lhe falou que uma nação que escravizaria a descendência de Abraão. E também temos o faraó, que tinha que estar no trono naquele tempo. E temos ao povo no Egito clamando pela libertação, clamando por este êxodo prometido por Deus a Abraão para a sua descendência. E temos ao que realiza o êxodo, que é Deus aparecendo na coluna de fogo para se manifestar através do profeta Moisés e realizar o êxodo, porque tudo o que Deus faz na terra, em meio ao seu povo e com o seu povo, sempre o faz através de um profeta. Agora vejam vocês, estes êxodos são muito importantes no programa divino, porque sempre que chega ao seu final uma dispensação, Deus envia um profeta dispensacional, e através desse profeta dispensacional é realizado um êxodo. Vejam, Abraão, quando chegou ao fim a dispensação do governo humano, ia começar a dispensação da promessa, houve um êxodo de Ur dos Caldeus, ali da Babilônia, para a terra prometida. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Temos aí uma saída da Babilônia, do Egito, daquele tempo. Porque o mundo está representado na Babilônia e também está representado no Egito. E agora, podemos ver, como sempre, quando se chega ao final de uma dispensação, há um êxodo. E Deus sempre tem um profeta dispensacional. E agora, podemos ver a Moisés sendo enviado por Deus, e Moisés sendo o instrumento de Deus para aquele tempo, era um homem com as duas consciências juntas,
porque um profeta de Deus vem na terra com as duas consciências juntas. E estando acordado, pode experimentar o que para outras pessoas são sonhos, para o qual precisam estar dormindo as demais pessoas. Mas um profeta vem à terra com as duas consciências juntas e, estando acordado, pode ter os seus sonhos e estar consciente das coisas que o rodeiam. Agora, assim, eles vêm, porque Deus os usará e se requer que eles, mesmo estando acordados, possam ouvir a voz de Deus e possam ter as visões que Deus queira dar aos seus profetas. Agora, vejam vocês, através da Bíblia, como Deus se revelava aos seus profetas, porque toda a revelação divina sempre veio para os seres humanos através de um profeta, porque eles são a palavra de Deus para a era ou dispensação em que eles vivem. E a eles vem esta palavra, e neles vem esta palavra selada. Agora, podemos ver a Moisés, um pastor de ovelhas, o qual havia sido um príncipe no Egito, mas então era um pastor de ovelhas, por 40 anos, pastoreando ovelhas, e assim sendo treinado por Deus. Vejam agora o treinamento que havia lhe dado o faraó ali no Egito. Não lhe serviu para realizar a libertação do povo hebreu, não lhe serviu para realizar o êxodo, mas então o treinamento que Deus estava dando no deserto, pastoreando ovelhas, as ovelhas de seu sogro, iria ser para ele de muita ajuda e bênção para a sua missão profética que ele teria. E como libertador, ele poderia ver em suas ovelhas, nas ovelhas que ele estava pastoreando, poderia ver, então, o povo hebreu como as ovelhas de Deus e ter paciência com o povo hebreu, assim como ele teve paciência com as ovelhas de seu sogro, as quais ele esteve pastoreando por 40 anos. Agora vejam vocês, como um profeta dispensacional, um profeta para ser instrumento de Deus, para o êxodo naquele tempo, era um pastor. Moisés, um pastor de ovelhas. E agora, vejam vocês como este requisito de pastor para ser o instrumento de Deus para um êxodo é muito importante, porque Deus diz também que Ele é o pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me pastoreará. E assim a Escritura segue falando de Deus como nosso pastor. Portanto, nosso pastor, Deus, se manifesta através de um pastor. E aqui, através do pastor de ovelhas, Moisés ia realizar o êxodo para pastorear através do profeta Moisés as suas ovelhas. Mas era Deus, o bom pastor, o que estaria pastoreando o seu povo, Israel. Mas teria que estar usando um homem, um profeta. E agora, vejam como foi realizado toda aquela obra do êxodo do povo hebreu, tirando-os do Egito e os levando à terra prometida. O êxodo é a saída, a saída. E agora, vejam vocês como o povo hebreu é libertado por Deus. A coluna de fogo, é Ele quem realiza a libertação. Mas vejam vocês, o faz usando um profeta.
aquele profeta obteve a revelação do nome de Deus. Isso é muito importante também. E então ele foi falando no nome de Deus, dando a sua mensagem no nome de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Também para o segundo êxodo, o qual o realizou o nosso amado Senhor Jesus Cristo, encontramos que ele disse: eu vim em nome do meu Pai. E agora podemos ver que para o êxodo se requer um povo que precise deste êxodo. E é requerido um profeta dispensacional na terra. E se requer que este profeta tenha obtido a revelação do nome de Deus. E tenha obtido a mensagem de Deus. E tenha sido chamado e reconhecido por Deus como um mensageiro para a nova dispensação. Vejam, os passa de uma dispensação para outra dispensação. Vejam todas as coisas que estão envoltas em um êxodo divino para o povo de Deus. Os passa de uma dispensação para outra dispensação, lhes dá a mensagem para uma nova dispensação e lhes dá todo o programa divino para a nova dispensação e os tira da escravidão e os coloca em uma nova dispensação e em uma nova terra. Agora, lembrem-se que Egito representa o mundo e o faraó, para o último dia, estará representando ao anticristo para o último dia, a besta, assim como o faraó, para os dias de Jesus, era o diabo. E agora, vejam vocês, Moisés libertou o povo hebreu, ou seja, Deus, através de Moisés, os tirou do Egito, da escravidão. Ali houve um cordeiro pascual que foi sacrificado no dia 14 do primeiro mês, no ano religioso hebraico. E então, já pela manhã, saíram livres. Foi o cordeiro sacrificado pela tarde do dia 14. E porquanto temeu ao povo hebreu, os dias terminam na tarde e começa outro dia na mesma tarde. Então, na tarde, quando o sol se põe, no pôr do sol, termina um dia e começa o outro dia. Ou seja, que no dia 14 do primeiro mês do ano, estava terminando. Assim que o cordeiro havia sido sacrificado, estava então terminando quando já tinham os cordeiros em suas casas. Estava terminando o dia 14 e estava começando o dia 15. E então, vejam vocês uma coisa, a tarde e a noite do dia 15 começou. Começa a tarde, os dias começam pela tarde, terminam pela tarde. E depois da tarde vem a noite. E depois da noite vem a manhã do dia. E na manhã do dia 15, o povo hebreu ficou livre, saiu livre, rumo à terra prometida. Agora tudo isso nos fala sempre de todo êxodo que Deus realiza. Agora, Deus tira o povo hebreu de uma condição física, de uma escravidão física, e os liberta e os leva livres para a terra prometida, para a terra de Israel. Terra que flui leite e mel. Agora, na trajetória, depois de serem livres, na trajetória para a terra prometida, tiveram lutas, tiveram problemas e todas essas coisas, mas chegaram à terra prometida.
A saída foi realizada com Moisés. E então a entrada à terra prometida com Josué. Mas, ainda que vemos a duas pessoas, é apenas uma pessoa a que realiza o êxodo. E é a pessoa do anjo do Senhor, do anjo do pacto. Mas ele usou o ministério de Moisés e usou então o ministério de Josué. Porque ele é o que coloca ministérios nas pessoas. E agora, o ministério de Moisés continuou em Josué para o povo entrar à terra prometida. Podemos ver agora que no nome de Moisés estava impressa a obra que Deus ia realizar, libertando o povo hebreu, porque Moisés significa tirado das águas. E Deus tirou das águas do Egito, porque águas representa nações, povos e línguas. Deus tirou das águas egípcias, ou seja, do meio do povo egípcio, do meio do império egípcio, tirou livre ao seu povo Israel. Vejam como no nome Moisés estava impressa a libertação que seria realizada ali, em meio ao povo do Egito, tirando ao povo hebreu. Tirou um povo do meio de outro povo. E então, vejam vocês, aquele povo que saiu tinha o Cordeiro Pascual, que havia sido sacrificado. Seu sangue havia sido aplicado na verga das portas das suas casas, para a preservação da vida dos primogênitos, porque o lar aonde, a casa onde não estivesse colocado o sangue do Cordeiro, o primogênito daquela família tinha que morrer. E a única forma para a preservação dos primogênitos de Deus é o sangue do Cordeiro de Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam como tudo lá foi tipificado também. E agora, a morte açoitou o Egito naquele tempo, e até o primogênito do faraó, o filho do faraó, morreu. E os filhos dos egípcios, os primogênitos morreram. E mesmo dos animais, morreu também o primogênito. Sendo assim, houve um grande clamor no Egito e pediram ao povo hebreu que saíssem da sua terra, porque de outra forma, todos os egípcios morreriam. Quando se chega ao tempo para o êxodo, o povo que tem a promessa de ser libertado tem as bênçãos de Deus para serem manifestadas nele. E aqueles que se opõem a essa bênção de Deus e à libertação, ao êxodo, os juízos divinos caem sobre eles. Vejam o que aconteceu com o Egito, o qual foi destruído por causa da liberação do povo hebreu, libertação do povo hebreu, porquanto o Egito, o faraó e os seus conselheiros não queriam deixar o povo hebreu ir, e os juízos divinos caíram sobre o Egito. Agora, vejam como o povo hebreu saiu livre, e vejam como naquele êxodo ia um que se chamava Oséias, filho de Num, o qual acompanhava sempre a Moisés. Era um jovem, o qual sempre estava com Moisés, e o qual era o seu ajudante, ou um ministro de Moisés, o qual se mantinha o servindo sempre. Vejam, capítulo 33, versículo 11,
do Êxodo diz: e falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer um fala com seu companheiro, e ele se tornava ao acampamento. Mas o jovem Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio do tabernáculo. Josué estava sempre ali, no tabernáculo. Aquele jovem Josué, servidor de Moisés. E então vejam como um discípulo de Moisés e servidor de Moisés. Então, mais adiante, obteve uma mudança de nome. E ao obter uma mudança de nome, pois Moisés lhe mudou o nome de Oséias, filho de Num, e lhe colocou por nome Josué. E ao lhe colocar por nome Josué, vejamos, em Deuteronômio, nos fala com relação de Josué, capítulo 34, versículo 9 diante diz: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado suas mãos sobre ele, e os filhos de Israel lhe obedeceram, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou profeta em meio a Israel como Moisés, a quem conhecera o Senhor cara a cara. Podemos ver que Moisés lhe mudou o nome a Oséias, o seu servidor, e lhe colocou as mãos sobre ele, o ungiu, e o espírito de sabedoria da parte de Deus veio sobre Josué. E veio a ser a pessoa que foi usada por Deus para levar o povo à terra prometida, para introduzir o povo à terra prometida. Agora, o nome Josué significa Salvador ou Redentor. E redimir significa voltar ao lugar de origem. E Deus estava levando ao lugar de origem o povo hebreu, os quais haviam saído da terra de Israel no tempo de José e foram para o Egito. E então estavam regressando à sua terra, a terra de Israel. No nome Josué está impressa a obra que Deus faria através de Josué, a obra de redenção, porque redimir é voltar ao lugar de origem. Portanto, Deus colocaria no lugar de origem ao povo hebreu, o lugar de onde antes haviam saído. Então eles estavam regressando, e isso é restauração, ser restaurados à sua terra. Portanto, a obra que se realiza em um Êxodo e o programa contido em um Êxodo é o programa de redenção, o programa de tirar um povo livre e os levar ao lugar de origem. E agora, vejam como, através do profeta Josué, foram colocados na terra prometida. E Josué foi o que repartiu a terra. E Josué representa ao Espírito Santo e representa ao líder do último dia. Josué é Cristo, representa a Cristo, porque Josué significa Salvador ou Redentor, e Jesus significa Salvador ou Redentor, porque o nome Jesus em hebraico é Josué. E agora, temos visto como é realizado o primeiro Êxodo, onde o povo foi restaurado à sua terra, ao seu lugar de origem. E ali foram estabelecidos com uma mensagem dispensacional.
E agora, para o segundo êxodo, o qual foi realizado pelo próprio anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual e do qual nos fala Deus no Êxodo, capítulo 23, capítulo 23 do Êxodo diz, versículo 20 em diante: Eis que envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho, e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seis rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires a sua voz, e fizer tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos, e afligirei aos que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará à terra do Amorreu, do Eteu, do Perizeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu destruirei. Podemos ver aqui que o anjo do Senhor é enviado, e é ele quem tem o nome eterno de Deus. E ele é enviado no Êxodo para libertar o povo e os levar à terra prometida. E agora, vejam vocês, diz, eis que envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. É este o trabalho do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é o mesmo Deus no corpo teofânico manifestar através da coluna de fogo. Portanto, encontramos que o que realiza, aquele que realiza o êxodo e leva o povo à terra prometida é o mesmo Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas tem um instrumento, o qual é um profeta dispensacional, e ao qual ele revela seu nome. O nome do anjo, aqui Deus diz, o nome de Deus, o anjo tem. Não lhe seja rebelde, porque meu nome está nele. E agora é este o nome que Moisés queria conhecer. O nome do anjo do pacto, do anjo do Senhor. E o anjo do pacto, o anjo do Senhor, lhe dá o nome naquelas 4 consoantes Y, H, W, H, as quais Moisés escutou sendo pronunciadas, mas à medida que o tempo foi passando, a humanidade não pôde conhecer como se pronunciam estas 4 consoantes e acrescentaram outras letras e o fizeram soar como Jeová ou Yahweh ou assim por diante. Mas o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é o que tem esse nome, e a Moisés o revelou ao profeta da dispensação da lei, ao qual usaria para a libertação do povo hebreu, e revelou o seu nome. E então ordenou ao profeta Moisés que em uma lâmina de ouro, fosse escrito santidade a Jeová, e fosse colocada aquela lâmina na testa do sumo sacerdote, porque aquele é o homem que entraria uma vez por ano no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que então o rei Salomão construiu. Agora, vejam aonde foi colocado este nome que foi revelado a Moisés. Mas ali foi colocado naquelas 4 consoantes. Não a pronúncia, mas as letras. Mas a pronúncia Moisés sabia, porque escutou o anjo lhe falando aquele nome, esse nome. E agora, encontramos que o sumo sacerdote, ao entrar ao lugar santíssimo,
tinha este nome. Era o que tinha aquele nome na testa, escrito na testa. E era o que proclamava o nome do Senhor Jeová. Falava o nome de Deus. E agora, para o Novo Testamento, onde um novo êxodo é realizado, onde aparece Jesus Cristo pregando no final da dispensação da lei e começo ou entrelace da dispensação da graça com a dispensação da lei. E agora Cristo vem no nome daquele que o enviou, no nome do Pai. E em algumas ocasiões, ele nos disse, eu vim no nome de meu Pai. Em outra ocasião, em São João, capítulo 12, versículo 28, orando, ele, orando ao Pai, disse da seguinte maneira. Vamos ver. Capítulo 12, versículo 27 a 28 diz: Agora minha alma está perturbada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não é para isso que cheguei a esta hora? Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu. O glorifiquei e o glorificarei outra vez. Na primeira vinda de Cristo, o nome de Deus foi glorificado. E para a segunda vinda também será glorificado o nome de Deus. Porque virá no nome de Deus, que é o nome eterno de Deus, em nome da cidade do nosso Deus, em nome novo do Senhor Jesus Cristo, virá o enviado de Deus para o último dia, o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. É por isso que Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá fora, nunca mais sairá daí. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Temos aí ao mensageiro de Deus para o êxodo do último dia, do sétimo milênio. Agora, para poder compreender o êxodo do último dia do sétimo milênio, nós temos que compreender o que foram estes êxodos anteriores. Para o segundo êxodo veio João o Batista, primeiramente pregando e preparando o caminho ao Senhor. E começaram a sair as pessoas, começaram a receber a mensagem de João. E então, quando Jesus apareceu, muitos dos discípulos de João começaram a seguir a Jesus e entraram plenamente no êxodo daqueles dias. Ao segundo êxodo, onde Cristo tiraria as pessoas de uma condição espiritual e os colocaria em uma condição espiritual melhor. Começou a chamar e a juntar as pessoas e lhes prometeu que os encheria com o Espírito Santo. João Batista também havia dito: eu lhes batizo em água, mas o que vem depois de mim, após mim, ele lhes batizará com o Espírito Santo e fogo. E agora, o que vem depois de João é Jesus, o qual batizaria os crentes nele com o Espírito Santo e fogo. Saindo no êxodo, o segundo êxodo, saindo da escravidão em que o diabo colocou a raça humana,
pois colocou a raça humana na escravidão do pecado, saindo daquela escravidão, Cristo os libertando das pessoas, da escravidão do diabo, da escravidão do faraó, o diabo, que colocou ao ser humano em escravidão, em pecado. Cristo então estava libertando aos seres humanos e os liberta e os coloca na terra prometida do batismo do Espírito Santo, os coloca na terra prometida do novo nascimento, porque através de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar os nossos pecados no sangue de Cristo, receber o seu Espírito Santo, obtemos a nossa libertação espiritual. Somos libertados do diabo e do pecado e somos colocados no reino de Deus. Somos colocados no batismo do Espírito Santo, que em nós produz o novo nascimento. E assim, entramos à terra prometida do batismo do Espírito Santo. E assim entramos à terra prometida do corpo teofânico da sexta dimensão. Isto Cristo faz no segundo êxodo, com todos os que saem neste segundo êxodo que Ele realizou. E agora, para o último dia, temos a promessa de Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos, e a transformação de nós, os que vivemos. E isto é um êxodo para entrar à terra prometida. Com a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, estaremos na terra prometida do novo corpo. E depois também estaremos no reino milenial, na terra prometida do glorioso reino milenial, que como reino é a terra prometida, ou seja, o reino prometido para os filhos e filhas de Deus que saem no segundo êxodo e também no terceiro êxodo, porque para estar na terra prometida como reis sacerdotes, reinando com Cristo, a pessoa tem que ter saído no segundo êxodo, ter recebido o Espírito de Cristo e ter entrado na terra prometida do Espírito Santo e ter nascido de novo, para no último dia então entrar no terceiro êxodo, para obter o novo corpo, o corpo eterno que Ele nos dará. E este corpo eterno é a terra prometida como corpo. E o reino milenial é a terra prometida como reino para todos os filhos e filhas de Deus. Sendo assim, haverá um novo reino. O reino dos gentios será tirado. O reino, ou os reinos deste mundo, então virão a ser de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E neste reino de Jesus Cristo, que é a nova terra como reino, a terra prometida como reino, estarão todos os que saíram no segundo êxodo e viveram nas eras passadas, e os que saíram neste tempo final, no segundo êxodo, crendo em Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo. E também estarão os que neste último dia sairão no terceiro êxodo, no qual encontramos que saem os que estão vivendo na terra, os escolhidos de Deus, e então na ressurreição saem, neste terceiro êxodo, os que partiram nas eras passadas. Lembrem-se que José, o filho de Jacó, mesmo que ele viveu em outra dispensação, a dispensação da promessa, quando o povo hebreu saiu no êxodo com Moisés, foram levados seus ossos naquele êxodo e foi colocado na terra prometida. Porque todos que partiram em eras passadas serão ressuscitados
e serão levados neste terceiro êxodo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. E também estaremos na grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora o terceiro êxodo, vejam vocês, começa a ser preparado pela manifestação do Espírito de Cristo através do precursor da segunda vinda de Cristo. E, então, com a aparição daquele que viria depois do precursor da segunda vinda de Cristo, que é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, o qual vem nos últimos anos da dispensação da graça para a introdução de uma nova dispensação. E vem com a mensagem dispensacional, com a mensagem da dispensação do reino, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E se entra ao êxodo do último dia, através da manifestação do Espírito Santo, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, através do qual, neste tempo final, estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos, neste terceiro êxodo, no êxodo do último dia. Agora, existem êxodos de eras e existem êxodos dispensacionais. Os maiores são os dispensacionais. Estão refletidos nos êxodos de eras. Quando há um êxodo de eras, se sai de uma era e se entra a uma nova era. Aí é onde Deus envia um mensageiro para uma nova era. E com este mensageiro, Deus chama e junta aos escolhidos que sairão para uma nova era, onde são estabelecidos por Deus. Estes êxodos, que são despertamentos ou avivamentos, os quais se produzem nas dispensações, nestas dispensações que transcorreram, aonde Deus envia de era em era um mensageiro e se realiza um êxodo de uma era a outra era. Vem este mensageiro com a mensagem correspondente para o tempo correspondente. E agora, isso nos fala que para o final dessa dispensação virá um mensageiro dispensacional, com a mensagem dispensacional, para chamar o povo e o juntar, e colocá-los em uma nova dispensação, em um êxodo dispensacional. E aí o povo entra a uma nova era, sempre, quando envia um mensageiro dispensacional. E isso é uma era de pedra angular. Se entra a era de pedra angular e se recebe a mensagem para uma nova dispensação. E se caminha adiante e são recebidas as bênçãos que Deus tem para a nova dispensação. E agora, para este tempo final, no chamado da grande voz de trombeta, com a qual Cristo disse em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão aos seus escolhidos. Isto é o chamado de Cristo, do Espírito Santo, a grande voz de trombeta, a voz de Cristo, em seu anjo mensageiro no último dia, chamando e juntando seus escolhidos no êxodo do último dia. E assim, preparando-nos para sermos transformados e raptados neste tempo final. E assim ser levados à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Agora estamos vendo que a mesma ordem dos êxodos anteriores também é estabelecida para o êxodo do último dia.
Moisés foi um pastor de ovelhas. E Cristo, quando esteve aqui na terra, 2000 anos atrás, disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor a sua vida dá pelas suas ovelhas. E porquanto Deus, o Senhor, é nosso pastor, Deus em Moisés. Vejam vocês, pastoreou o povo hebreu no Êxodo, que foi realizado. E Cristo chamou suas ovelhas como um bom pastor e as pastoreou. E de era em era tem chamado e juntado suas ovelhas, como diz São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16, aonde nos diz: tenho também outras ovelhas, que não são deste redil, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Cristo de era em era, através de seus anjos mensageiros, esteve se manifestando e tem chamado e juntado suas ovelhas. E os que escutaram a sua voz, escutaram a voz do bom pastor. E agora, para o último dia, depois de todo este trabalho que Cristo realizou nessas eras, chegamos à era da pedra angular. A era onde o êxodo do último dia é estabelecido e Deus envia seu anjo mensageiro com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e chame junto os seus escolhidos na era da pedra angular. E somos assim colocados em uma nova terra como era a era da pedra angular. E somos colocados em uma nova terra prometida como dispensação, a dispensação do Reino. E somos colocados em um novo milênio, em uma nova terra como milênio, que é o sétimo milênio, o qual é o último dia. Agora, o que é o último dia? O último dia é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E também o profeta Moisés, no Salmo 90, e versículo 4. Agora, quando nos é falado sobre os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Deus falou através dos profetas do Antigo Testamento e então falou através de Jesus Cristo. São Paulo disse: nos últimos dias, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. E estaria equivocado São Paulo quando ele disse que Deus falou através de Jesus, através de seu Filho, nos últimos dias? Não se equivocou, porque os últimos dias são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E Deus estava falando através de Jesus, no 5º milênio. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Vejam agora, Deus falou pelo seu Filho nos últimos dias, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os últimos dias diante de Deus são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio para os seres humanos. No 5º milênio, ali estava Jesus Cristo, realizando o segundo êxodo, para levar o povo de uma condição espiritual a uma nova condição espiritual, passar ao povo de morte à vida eterna, passar o povo do pecado para a vida eterna. E agora, para o último dia, o mesmo anjo de Jeová, o anjo do pacto, que esteve no primeiro êxodo, na forma da coluna de fogo, e que esteve no segundo êxodo, em carne humana, e foi chamado Jesus, para este último dia, Ele estará presente, manifestado como o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, e o anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10.
E ele foi o que apareceu com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, nessa nuvem formada por estes anjos, em seus corpos teofânicos, em 28 de fevereiro de 1963, a 42 quilômetros de altura, e essa nuvem teve um tamanho de 30 milhas, ou 48 quilômetros de largura. E agora este anjo, que era diferente dos demais, o qual se encontra aqui, é o anjo que para o último dia estará manifestado através do seu anjo mensageiro, através do profeta mensageiro da dispensação do reino. E este anjo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, é o que realizará o terceiro êxodo, rumo à terra prometida, do novo corpo, e rumo à terra prometida, do glorioso reino milenial. Ele também nos levará à grande ceia das bodas do Cordeiro. É Ele quem nos tirará dessa condição física, mortal, corruptível e temporária, e nos transformará, e nos dará um novo corpo, o qual é a nova terra prometida, como corpo. Uma terra prometida, com vida eterna. E nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. E então nos trará para o glorioso reino milenial, onde reinaremos com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Agora, o instrumento que ele usa não é o Senhor Jesus Cristo, mas que esse instrumento que ele estará usando, esse véu de carne que ele estará usando no último dia, é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 16 diz: ó Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. João quis adorar o anjo de Jesus Cristo, e o anjo lhe disse que não o fizesse. Por quê? Porque ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino, enviado por Jesus Cristo no último dia, à sua igreja, para o êxodo do último dia, para, através de seu anjo mensageiro, manifestar-se, chamar e juntar os seus escolhidos e os preparar para serem transformados, e os mortos em Cristo para ressuscitá-los, nos colocar na terra prometida do novo corpo, então nos levar a ser as bodas do Cordeiro, e então regressar com Cristo ao glorioso reino milenial de Cristo, onde estaremos reinando com Cristo por 1000 anos, como reis e sacerdotes, e então por toda a eternidade. E agora, vimos que o mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, através do profeta Moisés, e então, aquele que esteve manifestado em carne humana, aquele jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus, este mesmo anjo do pacto, o qual se fez carne, o verbo, o qual se fez carne, habitou em meio aos seres humanos, ali em meio ao povo hebreu, e foi conhecido pelo nome de Jesus, o qual realizou o êxodo através daquele véu de carne, o segundo êxodo, para o último dia. O verbo virá novamente, manifestado em carne humana. E como será a sua vinda no último dia? Será a sua vinda, como está mostrado em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e também Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Agora vejam aqui no que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Página 100. Vejamos. Vamos ler o que foi dito na página 104 e 105, livro dos selos. Diz: então vem 7 trovões misteriosos,
que nem estão escritos, correto. E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva, ou seja, a igreja noiva de Cristo, para preparar a noiva para ter a fé do rapto, porque com o que nós temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos preparar, porque da maneira que estamos, podemos ter apenas suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e serem tirados dessa terra. E veremos mais adiante, se Deus quiser, aonde isso está escrito. E vamos passar a página 131 livro dos selos, onde diz: agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor estando na terra. Mas quando ele conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então recebeu um novo nome. É por esta razão pela qual gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observem o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disto. Tem que vir algo. Agora observem, ninguém entendia aquele nome, a não ser ele mesmo. Estava vestido com uma roupa tingida em sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada aguda, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Na sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde ele está. O que é que mudará a igreja de Jesus Cristo? O que é o que realizará a transformação de nós que vivemos e a ressurreição dos mortos em Cristo? A segunda vinda de Cristo. A vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. E vamos ver na página 134, o livro dos selos, o que disse o reverendo William Branham. Notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegar a se encarnar, porque está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegar a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. O Espírito Santo para o último dia virá como? Encarnado. Assim como veio encarnado na pessoa de Jesus. O anjo do pacto, o Espírito Santo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Verbo se fez carne há 2000 anos atrás, veio encarnado e o conhecemos pelo nome de Jesus. E então, para o último dia, encontramos que ele tem estado manifestado em sua igreja de era em era e tem se manifestado através de seus 7 anjos mensageiros de era em era. E para o último dia, será manifestado em carne humana o Espírito Santo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Agora vejamos. Vem encarnado no último dia. E então coroaremos. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque vem encarnado. Não pode ser coroado um Espírito. Tem que esse Espírito vir, esse Espírito Santo vir encarnado para ser coroado como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E agora, página 277, livro dos selos também nos diz:
Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo, ele chame os seus. Cristo, em Espírito Santo, vem no último dia manifestado em carne humana. E agora vejamos como será todo este evento correspondente ao último dia, para o êxodo do último dia. Página 256 do livro dos selos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se encontrarmos este homem, estaremos encontrando ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Estaremos encontrando ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor, a Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final. E estaremos assim encontrando ao que realizará o êxodo do último dia. E quem o vai realizar? O anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado em carne humana, no último dia. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Por isso, aí aparece com uma multidão em cavalos brancos, porque estes são seus escolhidos. E agora, vamos passar à página 146 do livro também dos selos, onde diz: e no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, ou seja, se encarna no anticristo, no homem do pecado, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem para o último dia, para o tempo do êxodo do último dia. Assim, como Moisés estava, o instrumento de Cristo, o instrumento de Deus, onde Deus está manifestado para a libertação, para o êxodo. Por outro lado, estava o diabo no faraó manifestado. Agora aí podemos ver aos dois instrumentos que naquele tempo estariam: o diabo no faraó daquele tempo e Deus, o anjo do pacto, em Moisés, manifestado. E para este tempo final, também podemos ver o que foi o segundo êxodo. E podemos ver que Deus esteve manifestado em carne humana em Jesus. Deus, em Espírito Santo, o anjo do pacto, esteve em Jesus, manifestado para o êxodo. Mas, por outro lado, o diabo se encarnou em Judas. A Escritura diz que o diabo entrou dentro de Judas e por isso vendeu ao seu mestre, a Jesus. E agora, para o último dia, o diabo estará encarnado no anticristo, no homem do pecado, na besta, e se levantará contra Cristo. Cristo estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E assim como aconteceu no primeiro êxodo e segundo êxodo, também acontecerá nesse último dia, no êxodo do último dia. Diz Apocalipse capítulo 22 e capítulo 17. Vamos ver Apocalipse capítulo 17, versículo 11 em diante diz: e a besta que era e já não é, ela é também o oitavo, e é entre os 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta.
Estes têm o mesmo propósito e entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Podemos ver aí o confronto que haverá nesse último dia no Êxodo, do último dia, assim como houve um confronto entre Moisés e o faraó. Agora podemos ver também em Apocalipse capítulo 19, versículo 19, este confronto diz: e vi a besta, aos reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrear contra o que montava o cavalo e contra o seu exército. Ou seja, para a besta e os reis que haviam lhe dado o seu poder e a sua autoridade, guerrear. Guerrear contra quem? Para guerrear contra o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Fazer guerra contra o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, manifestado no último dia, no Êxodo do último dia. E agora, a vitória é segura para Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. Diz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela havia feito os sinais, com os quais havia enganado aos que receberam a marca da besta e tinham adorado a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, que aqui encontramos que a vitória a obteve Cristo, o anjo do pacto, em sua vinda no último dia, no Êxodo do último dia. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que montava o cavalo, e todas as aves se saciaram das carnes deles. Assim como o anjo do pacto, através da manifestação que teve através do profeta Moisés, teve a vitória contra o faraó, e assim como o anjo do pacto, através da sua manifestação, através de Jesus, teve a vitória contra o diabo, para esse tempo final. Cristo, o anjo do pacto, através da sua manifestação no último dia, e no seu anjo mensageiro, obterá a vitória, a grande vitória no amor divino, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados, e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, temos visto tudo que é relacionado ao êxodo do último dia. Uma mensagem dispensacional tem que estar presente. É a mensagem do Evangelho do Reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo. Um profeta dispensacional tem que estar em cena, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do Reino. E temos que estar no último dia, que é o 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. E tem que haver um povo que entre a este êxodo, que seja libertado neste êxodo. Agora, de era em era, vimos êxodos de eras que tipificam o grande êxodo que Deus realizará nesse último dia. E assim como houve um território onde se cumpriu cada um dos êxodos. O primeiro foi no Egito, vejam vocês. O segundo Cristo realizou na terra de Israel. E agora, através das eras, estiveram entrando a esse êxodo para obter a terra prometida do batismo do Espírito Santo, e para este tempo final, para obter a terra prometida da plenitude do Espírito Santo e obter assim o corpo eterno e glorificado. Há um território onde Cristo estará manifestado em Espírito Santo no último dia através do seu anjo mensageiro, estará manifestado em carne humana,
realizando o êxodo do último dia, para entrar na terra prometida do novo corpo, nós que vivemos e os que partiram nas eras passadas, e ir à ceia das bodas do Cordeiro, e então vir regressar à terra com Cristo, para o grande reino milenial. Este reino milenial também, como reino, é o reino prometido, a terra prometida como reino, para todos os filhos e filhas de Deus. E no terceiro êxodo, vejam vocês, saem todos os escolhidos de Deus no último dia, e os escolhidos de Deus das 7 eras, da igreja gentia, porque eles serão ressuscitados em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas então regressaremos à terra para o glorioso reino milenial, para essa terra prometida como reino, para estar com Cristo, desfrutando as bênçãos do reino de Deus, estabelecido na terra pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo disse, na oração que ele ensinou aos seus discípulos, que uma das coisas que pedissem ao Pai fosse: venha teu reino, faça a tua vontade, assim como no céu, aqui na terra. E isso se cumprirá plenamente no reino milenial. Mas antes, tem que vir o Filho do Homem, Cristo, o Espírito Santo, manifestado em carne humana, para o êxodo do último dia, para nos levar a este glorioso reino milenial. E para isso tem que transformar nossos corpos e ressuscitar os mortos em Cristo e nos levar primeiro à ceia das bodas do Cordeiro, que é a recepção das bodas do Cordeiro com sua igreja. Vimos agora este mistério do êxodo, do último dia. E vimos como o anjo do pacto, o anjo do Senhor vem. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, manifestado em e para o êxodo do último dia, para a libertação da semente de Abraão, a semente celestial de Abraão, que será libertada, será transformada de mortais a imortais. E os mortos em Cristo serão ressuscitados e se levantarão imortais para estarem conosco. Vejam agora como, para este tempo final, o êxodo do último dia nos trará todas estas grandes bênçãos que Deus prometeu no Antigo Testamento e Novo Testamento para a semente de Abraão. O povo hebreu também será beneficiado neste êxodo do último dia. Também receberá suas bênçãos, porque em Israel é que será estabelecida a capital do glorioso reino milenial do Messias, do Cristo, do ungido. E o trono de Davi será restaurado. E o reino de Davi será restaurado pelo Messias. E governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Na sua vinda, Cristo vindo no êxodo do último dia, manifestado em seu anjo mensageiro, manifestado em carne humana, o povo hebreu, em uma certa parte do ministério do último dia, o verá e dirá: é este o que nós estamos esperando. Página 22 e 23 do livro de Estações, página 22, parágrafo 176, diz:
E ali estão as duas testemunhas, ou seja, as duas oliveiras, Moisés e Elias. E quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, os trazendo ao arrependimento, os trazendo outra vez que creiam, quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vede, é este o Deus a quem estávamos esperando. É o Deus a quem esperávamos. É Ele. Mas Ele não vem por eles. Vem pela sua noiva. E mais embaixo, aqui mesmo diz. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles o virem, eles dirão: este é este o que temos esperado. Ali está Ele. Ele se levantará com saúde nas suas asas, com cura nas suas asas. E agora, vejam aqui no livro dos selos, página 57 diz: e vi outro anjo forte descer do céu, envolto em uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Isso é Apocalipse capítulo 10. Agora, se você observar bem, vai ver que essa pessoa é Cristo, porque mesmo no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto, e ele vem agora diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Se lembram do anjo de Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo. O anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Pode ver? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Temos aqui ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor. De Apocalipse capítulo 10. Que é o mesmo anjo forte que desce do céu, o qual apareceu nesta nuvem formada por anjos, e um deles era diferente dos demais. É este o anjo que no último dia vem manifestado em carne humana para realizar o êxodo do último dia. E é este o anjo que será visto manifestado em carne humana. E o povo hebreu dirá: é este ao que nós estamos esperando. Quando se fala com o povo hebreu, com algum rabino do povo hebreu, relacionado à vinda do Messias, à vinda do rei de Israel, eles dão testemunho que o que eles estão esperando é um homem, um profeta. Há um homem, é um profeta, onde estará Deus manifestado em carne humana. Onde o anjo do pacto estará, o anjo do Senhor manifestado em carne humana, vestido de um corpo de carne humana. E para esse último dia, esse véu de carne, se o encontrarmos, estaremos encontrando a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana através de um homem desse último dia, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério do êxodo do último dia. E vimos que a manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor em Espírito Santo para esse último dia seria onde? No território latino-americano e caribenho. Na América Latina e no Caribe. É aonde o anjo do Senhor, o anjo do pacto, se manifesta em carne humana, em seu anjo mensageiro. E manifesta o êxodo do último dia. E daí a bênção se estenderá para outras nações e chegará até o povo hebreu, para poder entrar até a prometida do reino milenial. As pessoas e também as nações têm que entrar ao êxodo do último dia. Está aí a oportunidade grande para a América Latina e o Caribe, porque no êxodo que Deus realizou através do profeta Moisés, não entraram apenas os filhos de Israel, mas também muitas pessoas, também gentios, foram neste êxodo rumo à terra prometida.
o êxodo do último dia. Vimos o que é o último dia. É o sétimo milênio. Vimos quem é o que realiza o êxodo do último dia. É o mesmo que realizou o êxodo do tempo de Moisés e o êxodo do tempo de Jesus. É o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Verbo que estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou em meio ao povo hebreu, foi conhecido pelo nome de Jesus, o qual esteve em meio à sua igreja, era em era, e neste tempo final, estaria na era da pedra angular, da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dando sua mensagem do evangelho do reino e realizando o êxodo do último dia. Para mim foi uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do êxodo do último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E nós que vivemos, sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. E sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro ao céu, à casa de nosso Pai Celestial. Amém e amém. Que as bênçãos de Cristo continuem com todos vocês. Os que seguiram a Moisés no Êxodo estavam seguindo o anjo do pacto, a Jesus Cristo. E os que seguiram ao anjo do pacto, a Jesus Cristo, no segundo Êxodo, vejam vocês, estavam seguindo ao anjo do Senhor, a Jesus Cristo. E neste terceiro êxodo, nesse êxodo do último dia, os que seguimos ao anjo do pacto, ao anjo que é diferente dos demais, estamos seguindo a nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós dizemos, sigo a Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E enquanto seguimos a Cristo, falemos de Cristo, dando testemunho de Cristo, levando a sua mensagem correspondente ao êxodo do último dia. No êxodo do último dia, seguimos a Cristo, o anjo do pacto. Falamos de Cristo, o anjo do pacto, e nos mantemos com a nossa fé em Cristo, o anjo do pacto. Com a fé colocada em Cristo, o anjo do pacto. É assim como chegaremos à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Cristo é a nossa rocha, a mesma rocha que apareceu no deserto em duas ocasiões, que representa a Cristo. Agora, temos a Cristo, a rocha, conosco, como no primeiro êxodo e o segundo êxodo, e agora no êxodo do último dia. E Ele, em seu amor eterno, nos fala diretamente a nossa alma e nos dá a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, no êxodo do último dia. É amor, amor eterno, o que Ele expressa para nós, manifesta para cada um de vocês e para mim também. E desde o profundo da nossa alma, também nós lhe manifestamos o nosso amor para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amor eterno. É este o amor de Deus para cada um de nós.